Então, gente, boa tarde para todo mundo, então, né? Qual que é o objetivo, então, desse nosso encontro de hoje? Esse encontro nosso de hoje, então, é para falar um pouco sobre a questão do mini review. Lembrando que a nossa proposta é que a gente faça um livro no final, né, com os principais relatos de caso, né? A gente vai fazer pela editora da Univille, né? Então, já até conversei com o Silvio Simon já, para a gente agilizar essa questão. E currículo para a gente, né, é aprendizado, né, é divulgação do conhecimento, e sempre que a gente adentra em alguns temas, eu acho fundamentais, né. Até quando, antes da Sofia entrar, a gente estava conversando com a Mariana, né, essa questão assim, né, a gente às vezes está tão voltado para a questão técnica, né, e esquece da importância que é as habilidades, né. Eu tinha um professor, né, o Thanos Jorge Nagin, né, que ele falava, né, mais do que saber, você tem que usar o que se sabe, né. Então eu posso dominar todas as técnicas, conhecer tudo, mas se eu não souber usar, não funciona, né. E usar passa muito pela questão do relacionamento e desenvolvimento de habilidades, né, porque a gente, assim, eu vejo que a gente passa tanta parte da nossa vida acadêmica, né, sentado, ouvindo professores, né, e não precisa nem ser o tradicional, né, várias técnicas, metodologias ativas, né, mas a gente assiste professores que a gente tem o risco de virar um mini professor, repetindo as coisas, né, sendo que o que a gente tem que fazer é resolver problemas, né, então a gente tem que usar o que a gente conhece, né, professor professa e repassa, né, o que é necessário fazer é que a gente pegue essas ferramentas e seja habilitado a montar os quebra-cabeças, né, para resolver os problemas. Então, né, o que eu vou passar aqui para vocês então? Então, tem uma apresentação que eu fiz aqui, que ela consta, né, de um breve storytelling, que acho que até compartilhei uma vez em vídeo com vocês, né, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre a questão da condução do mini review, né. Aí depois a Roseli, na segunda parte, vai falar os prazos, né, e tudo mais. Então é o seguinte, gente, que nós temos que entender, né, com relação a essas habilidades e como é que a gente vai transformar isso, né, em um material acadêmico para a gente, mais do que repetir o que a gente sabe, né, falar sobre resolução de problemas, que é o que conta, usando, né, os conhecimentos que vão além, né, daqueles que já estão presentes na nossa vida acadêmica, nas ementas curriculares, entre outros. Para a gente ser profissional diferenciado, né? Porque também digo, né, trabalhar com gente que só repete conhecimento é muito cansativo, né? A gente quer gente propositiva, que resolva, e somos muito diferentes, né? Então, eu falo isso por experiência já de 21 anos de sala de aula, né? Você tem uma heterogeneidade de alunos em cada turma que é incrível. Você tem aqueles que são mais positivos, aqueles que são mais retraídos, aqueles que são, né, mais teóricos, né, aqueles que são mais elucidativos, né? E vão trabalhar junto, né, de uma forma ou com outra, né? E a nossa vida é essa, né? A gente não monta uma seleção assim, até quando você monta uma seleção, né, brasileira, por exemplo, são jogadores diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, né? Ainda mais num país tão grande quanto o nosso, que você tem que ter uma habilidade, né, para todo mundo se conectar, né, saber usar, né, no exemplo ainda do futebol, né, além da técnica, saber, né, se relacionar com um bem comum, né? Então, né, o que nós temos, né, que entender com relação a isso? Que é fundamental, né? Questões como liderança. Então, nos artigos, né, nós temos que explorar essa parte de liderança, buscando que a literatura científica atual fala sobre isso. Temos, né, a questão do conhecimento técnico-científico, então nós temos habilidades, né, que a gente aprende na universidade, mas se a gente não souber liderar, a gente não vai adiante. Nós temos que trabalhar a questão, né, das evidências científicas, né? Então a gente tem que trabalhar com ciência também, e sem liderança a gente não vai adiante. Temos que ter uma capacidade de trabalho interdisciplinar, entre categorias e intracategorias, né? Então, intercategorias, né? A gente pode falar, então, né, da medicina, com a enfermagem, com a fisioterapia, e é intra, né, disciplinar é dentro da própria categoria, né? Você pega, por exemplo, a enfermagem tem vários pontos de vista, a medicina tem vários pontos de vista, né? A contabilidade tem várias, né, linhas de pensamento. Então, a gente tem que saber também lidar com isso, né? O direito, né, e humanidades, somos seres humanos, né, e um pensamento crítico. Mas isso é complexo, porque nós somos seres altamente complexos, né? Cada um tem um jeito de ser, e a gente não tem, né, o privilégio de se isolar, né? A gente tem que conviver com as pessoas e desenvolver as habilidades para que todo mundo consiga alcançar o objetivo em comum, para que todo mundo vença, né?
Esse é o principal ponto, né? E eu vou, então, falar um breve storytelling com alguns comentários, né, de literatura científica aqui, para a gente ilustrar, né? O storytelling se chama, né? Este é o meu lugar? Ponto de interrogação. Então, o que é storytelling de hoje? É a história de Joana, uma jovem, 24 anos, né? Então, nasceu na virada do século, né? Já nasceu, cresceu, né? Já nessa revolução tecnológica que a gente vive, né? Teve pais que viveram, né? Uma situação muito distinta da nossa e avós, né? Que viveram um período pós-guerra, por exemplo, né? Então, são questões muito distantes da nossa realidade. E ela é uma recém-formada no ensino superior, né? Então, a gente tem uma conotação importante, né? Ensino superior, né? E é importante ressaltar que é o ensino que é superior, não a gente, né? Mas ainda leva nessa questão assim de que a gente tem, né, um diferencial, e isso é fato, né? Saiu um estudo recente falando que o desemprego entre as pessoas que têm diploma é muito menor daqueles que não têm diploma. E essa jovem Leia, né, é uma engenheira ambiental agora, com ótimo desempenho, né? Só tirava notas boas, uma estudante dedicada, interessada, pesquisadora, participativa, né, e com um diferencial acima da média. Era uma boa aluna, era boa de notas, né? E a gente tem um problema de muitas vezes, né, achar que nota é o que define, né, o profissional, e não é, gente, né? Eu falo pela minha turma, né, que é a melhor aluna que a gente teve, né, é uma colega minha até hoje, minha amiga minha até hoje, né? Ela tirava 10 em quase tudo, não seguiu a profissão, né? Hoje segue em caminho do comércio, né? Ela tem um comércio agora, né? Enquanto alunos que ficavam ali na média 7, né, tiveram, né, um desempenho brilhante, inclusive, né, na pós-graduação, no doutorado, em pesquisa, né, em outras áreas também. E a nota, né, às vezes é confundida com isso e não adianta ter nota, né? Você tem que ter também habilidade de relacionamento. E isso é o que a gente trabalha, né, nesse projeto FAEC. Então, Leia passou no processo seletivo, né? Foi trabalhar num grande hospital de uma determinada cidade, na parte de gestão ambiental. Empolgada, né, conta seu ex-professor, o Oman Tenóbio, né, que tinha acontecido, né? Então, deu um reconhecimento a um professor que foi um mentor dela e tudo mais, e agora ela deixa de ser uma estudante, né, e passa a ser, então, uma profissional, né? Daí, então, ela pensa em fazer mestrado, na área de engenharia, né? E sabe que resíduos é uma coisa complicada, então, muito empolgada nos seus 24 anos, né? E o hospital é um hospital de referência, um hospital grande, um hospital com premiações e tudo mais, ou seja, né, um brilhante início de carreira de uma recém-formada, né? E ela se acha a pessoa certa e tem a função de revolucionar o hospital, né? Tornar ele cada vez melhor e mais premiado. Bom, né? E daí, né? Além disso tudo, né? O que nós temos, né? Então, uma nova fase na vida que ela vai iniciar. Muito conhecimento acadêmico, aprovação em todas as disciplinas, aprovação em TCC, né? Tudo mais que o rito, né, acadêmico exige, né? Então, é uma nova pessoa, uma nova fase. Só que na primeira semana de trabalho, com a sua empolgação de querer revolucionar o hospital, né? Sabendo que era uma excelente aluna, de boas notas, elogiada e tudo mais, meio que se perdeu, né, na forma de conduzir as situações, né, e logo na primeira semana já criou a fama de chata nos corredores do hospital, junto com os seus subordinados, né. Então a gente entra, né, numa situação complexa, né, porque você tem conhecimento, mas você lida então com uma situação, né, em que você ganha rótulos, né, pela forma como você lida com situações, talvez desconsiderando, né, algumas habilidades importantes como liderança. Liderança não é mandar, né, liderança é construir junto, entre outras, né, soft skills que são importantes. Então, literalmente, ela impunha suas determinações, faltando uma capacidade de negociação aqui, né, de ouvir, né, de conhecer a realidade, se achando, né, que era dona da verdade, né, sem muito diálogo, né, comunicação, diálogo, saber ouvir, né, são soft skills extremamente importantes, né, e ela se pautava sempre no fato de ter sido uma boa aluna, né, sendo que nota é um pouco diferente do trabalho, né, no mundo comum, né. E no mercado de trabalho, né, ela achava que tinha que impor o que sabia. Então, ela se sentia um pouco melhor do que os demais, porque tinha um curso superior e era uma boa aluna. Virou o centro de fofocas, né, que pode ser, né, uma anti-soft skill, né, não pode falar assim, né, que é uma habilidade não desejável, uma péssima habilidade, né, mas que algumas pessoas, né, justificam, né, de algumas formas,
E que, né, um bom profissional tem que saber coibir, né, e não participar disso, né? Então, falta de habilidade leva a habilidades impróprias, né? Então, né, Leia começou a ter seus problemas, né? Até que um dia ela recebeu uma repreendida dura, né? Foi duramente repreendida pelo seu chefe imediato, né? Um médico chamado Dr. Joaquim Walter. Então ela falou, né, assim, não está dando, né? Está difícil, né? E um boicote começou a acontecer com esta profissional, né? Porque ninguém estava conseguindo lidar, né, com o jeito dela de trabalhar, né? E nessas fofocas acabou acontecendo, né, esse fato também, né? Então, né, ela começou a se sentir, então, né, um pouco desprestigiada e que aquele não era o seu lugar e que o hospital tinha uma fama boa, mas era só ilusão, né? Se sentiu revoltada, né? Se comportou de uma forma dura e sem refletir sobre os seus atos, né? Discutiu com o seu chefe, né? Afinal, ela se sentia mais preparada, atualizada, e seu chefe, né, que tinha um pouco mais de idade que ela, né, na visão dela, talvez não conhecesse as novidades, né, acadêmicas que ela tinha aprendido e tudo mais, né. Aí entra, né, situações, né, como o próprio etarismo, que é um problema sério, e o conflito de gerações, né. Então, conflito de gerações é uma coisa complicada, que a gente tem que ter habilidades, porque são visões de mundos diferentes que não devem se competir, mas se somarem, né, e criar, né, novas soluções a partir da experiência e a partir, né, dos novos conhecimentos. Então, né, recebeu a informação que teria que conversar também com o CEO do hospital, né, Dr. Vitor Polpatoni, né, que era uma pessoa já de 55 anos, gestor do hospital, uma pessoa que teve uma vida difícil, lutou para superar tudo, né, estar na condição de um CEO de uma grande empresa, era um negacionista, rígido na forma de pensar, não acredita em aquecimento global e outras falácias, né, muito em função, né, do mundo que ele cresceu, que ele se desenvolveu, né, e claro que vai dar conflito, né? Uma engenheira ambiental que trabalha no hospital, e um chefe, um CEO, é um cara negacionista que não acredita em certas coisas, né? Então você tem aí, né, quase uma tempestade perfeita, né, para acontecer e né, um prejuízo no trabalho, né? Porque é a empresa que perde nessas horas, né? Então, tudo isso, né, aí a parte um pouco acadêmica, né, nós temos algumas condições que implicam isso, né, então, assim, né, Freud já escreveu, né, quase 100 anos atrás, um livro chamado Mal-Estar da Civilização, onde, basicamente, ele diz, né, a gente não tem controle das coisas, né, então a gente tem que saber interagir com o meio, né, porque as coisas não acontecem como a gente quer, então, Leia se perde um pouco nisso, achando que tem o controle da situação, mas não tem, né, em 1968, né, tem um livro do Debois, né, que se chama A Sociedade do Espetáculo, que explica um pouco esse storytelling, porque Debois fala que a gente tem que ser sensacional, assim, a gente deve ser não, né, ele vê a sociedade como pessoas que querem dar espetáculo o tempo todo e querem se mostrar sempre melhores do que são. Um livro escrito, né, mais de 50 anos atrás, que não existia ainda redes sociais, né, se Debois vivesse hoje, ele fica mais impressionado ainda do quanto a gente quer mostrar mais do que a gente é, por uma cobrança que existe, né, que depois foi explicado em 2010, né, pelo livro do Alan Enberg, que fala do culto da performance, onde nós temos que somos cobrados para ser bom o tempo inteiro. Então nós temos uma realidade, né, em que Leia, né, ela não tem compreensão de que ela não tem controle das situações, que ela precisa rever algumas suas posturas, né, que ela precisa, né, interagir mais, né, e se impor menos, né, porque nós não temos condições de manter controle de tudo, isso gera mal-estar. Leia também, né, ela quer mostrar que é boa no que faz, né, quer ser um espetáculo, às vezes indo aquém do que é, e para ela falta competências, né, comportamentais, soft skills, né, porque ela pode ser muito boa como engenheira, mas está faltando a parte relacional. Só que, por outro lado, a sociedade fala, não, você tem que ser bom, né? E as pessoas se perdem, né? E, recentemente, um filósofo sul-coreano, ele deu uma explicação sobre isso, né? Que todo esse conflito, né, que a gente vê nesses 3 livros iniciais aqui que explicam a nossa realidade hoje, né, a gente está cansado, né? Bill Shuhan escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nós estamos muito cansados, né? Se a gente não tem consciência disso, a gente se cansa mesmo, né? Fora, né, a questão que há por vir, né, que vai ser a sociedade do adoecimento, né? A gente vai ficar muito, a gente já está, né, muito ansioso, depressivo, e a gente precisa rever isso. E toda esta tétrade de livros aqui,
ela implica numa situação fundamental, que é o quê? Desenvolvimento de habilidades. Porque eu tenho que ter consciência que eu não tenho controle de tudo, eu tenho que negociar certas situações, né? Eu tenho que me aprimorar para conseguir alcançar o que eu quero, né? Eu não preciso ser um espetáculo, mas eu posso ir melhorando gradativamente, né? Eu não preciso ser também, né, aceitar as cobranças de todas as formas, né? Eu tenho que criar um ambiente leve e isso vai fazer com que eu, né, viva melhor, não me sinta tão cansado. Então, as soft skills, né, estão presentes nisso. Só que a gente está muito mecanicista, né? Então, a gente é preparado para trabalhar, trabalha números, cobranças, a gente querendo se mostrar cada vez melhor, a gente não dá conta e a gente cansa, né? E aí, mais ou menos, o que espera e que envolve todos os personagens, né? Você tem, então, né, uma recém-formada nessa situação, um chefe imediato também, né, se perdendo, né, e um, né, CEO, né, completamente perdido também. Então, você tem três situações, né, de pessoas que precisam melhorar as suas habilidades, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vive também no presente, né? A gente é muito individualista, a gente é muito relativista, a gente se compara muito, né? E a gente é muito materialista, a gente não está buscando, né, as relações, né, de uma forma efetiva, né? A gente está muito na parte mecânica e isso tem a ver com as gerações, né? Então, você pegar, por exemplo, né, o CEO da empresa, né, ele é um baby boomers, né? Então, ele nasceu numa época, né, pós-guerra, onde o estudo era muito valorizado, o estudo trouxe resultados. Geração X, ele nasceu na sequência, e pelo sucesso que os pais tiveram no estudo, né, sofreram uma cobrança muito grande para também, né, estudarem. Daí você tem os millennials, que chega numa certa fase em que a própria universidade é colocada em xeque, né, o estudo superior é colocado em xeque, né, porque não vão ter um salto tão grande quanto, né, tiveram os avós, né, que moravam no campo, pegaram um diploma e se tornaram sucesso. Então, esse salto econômico não atrai muito a juventude, que questiona tudo isso, e a geração Z, né, que aí tem essa situação também, assim, de questionar muito, né, ser muito questionadora, e o principal de tudo isso é que a gente se preocupou muito em se formar, se aperfeiçoar e não desenvolver habilidades. Por isso que o movimento soft skill, né, surge, para que a gente aprenda o básico, né, relacionar de uma forma coerente para colocar em prática aquilo que a gente sabe, porque senão, né, desanda. Então, temos essas realidades todas, né? Temos as situações todas envolvidas, né? Temos aí uma juventude, então, né, que tem os seus conflitos, como as demais também, né? Temos, então, né, uma diferença entre expectativa, realidade e satisfação entre as gerações, que também, né, se traduz, né, da forma como nossos avós, né, encaravam os estudos, né, como uma coisa redentora de sair de uma vida rural e conseguir uma vida, né, é, melhor, né, numa cidade, até hoje o jovem que praticamente tem tudo dentro de casa e nem quer sair de casa, alguns, né, porque, né, não se sente motivado, né, a enfrentar desafios e tudo mais. Então nós temos, né, um conflito estabelecido, né, entre gerações, né, então a gente tem que refletir muito em como solucionar isso, né, como a gente pode contornar isso. Porque quem perde com tudo isso sempre vai ser, né, a empresa, né, os profissionais envolvidos, né, e as expectativas, né, têm que ser tratadas de uma forma que as pessoas compreendam suas limitações e suas capacidades, né. Bom, isso para a gente não adoecer, né, e ficar dependente aí de antidepressivos, de medicamentos para aumentar a produtividade, entre outras situações, né, que decai muito nossa qualidade de vida, né. Bom, então, né, qual é o sentimento que Leia tem, né? Então ela pensa, né, esse lugar não tem solução, porque ela se acha, né, a melhor de todas, as pessoas não estão preparadas para estar ali, também se acha a melhor de todas, né, só um desperdício nesse lugar, né, porque ela acha que as pessoas não estão aproveitando todo o seu talento, né, e vou largar o emprego, né, vou fazer outra coisa na vida. Da mesma forma, os demais personagens apresentados, né, pensam da mesma forma, né. Então você tem um conflito que falta diálogo e capacidade de interagir e entender, né, sobre essas questões, né, que estão envolvidas, né. Bom, então, né, faltou liderança? Sim. Tem conhecimento técnico-científico? Acho que todos envolvidos aí têm, né? Tem pensamentos baseados em evidências? Com certeza tem, mas pode ter conflitos entre o autor A, autor B, linha A, linha B, né?
Está tendo uma interdisciplinaridade? Não está tendo, né? Pensamento crítico, né? Não está tendo, né? Está tendo pensamento de fofoca, coisa do tipo, mas não é um pensamento crítico que a gente conhece. Direitos e humanidades estão em voga? Não, né? As habilidades pessoais estão muito aquém do que é necessário. Então, né, frente a tudo isso, né, pegando essa história de fundo, é que eu vou dar um exemplo, então, de como é que seria essa mini revisão pegando esse caso, né? Então, se você, então, né, pegar, né, um artigo para escrever, a primeira parte tem que ter introdução. Aí, um fenômeno de estudo, nesse caso específico, seria, né, falta de liderança, né, complexidade da liderança entre gerações. Então, é um fenômeno hoje em dia que nós temos, quando a gente sai no mercado de trabalho, essa complexidade, né, de gerações distintas, formações distintas, criações distintas, né, de conseguir se interagir de uma forma coerente, né, e não desenvolver um trabalho, né, onde falta liderança. Daí, então, uma dúvida central seria essa, né, como desenvolver liderança e outras soft skills, como comunicação efetiva, né, para impedir, né, que esse problema aconteça. Então, eu tenho que ter a dúvida, né, eu preciso ter uma dúvida sobre isso. E a dúvida é essa, como fazer uma liderança efetiva, com comunicação efetiva, envolvendo outras soft skills para resolver isso. E a relevância disso é que, né, profissionais assim vão trabalhar melhor. Para o profissional, para vocês, né, se eu conheço isso, eu consigo, né, harmonizar a minha equipe e a coisa flui melhor. Daí, então, né, o problema, então, ele tem que ter uma relação com o caso, né, então a situação eu apresentei para vocês, né, então nós temos aqui algumas habilidades que a gente podia estar discutindo a respeito disso, né. Temos, então, um contexto, né, de um trabalho, conflitos de gerações e desafios, né? Então, esse desafio é justamente encontrar uma solução para isso. Então, né, não pode ser coisas das nossas cabeças, né, vozes da nossa cabeça, a gente tem que pesquisar. Então, por isso que tem que ser procurado, né, textos científicos que falam sobre isso em qualquer idioma, né, com seleção um pouco criteriosa, né, preferência de 5 anos, né, e artigos, né, que tenham, né, alguma relevância científica também. Então, eu tenho que procurar, né, eu tenho que consultar, né, que a busca de evidências científicas, né, também é uma soft skill, né. E daí, então, eu vou discutir, né, o panorama geral. Como está sendo a liderança hoje em dia? Quais as soft skills que colaboram para uma boa liderança? Quais as soft skills que fazem as comunicações fluírem adequadamente? Quais as soft skills que trabalham melhor a questão de conflitos geracionais, né? Fazer uma comparação, né? Então, existem métodos A e B, mais eficiente, menos eficiente, e fazer uma síntese sobre isso, que é a solução, né? Isso pautado nos artigos, né? Que a gente procura fazer. Então, eu tenho que fazer uma tabelinha, né? Para mostrar os artigos, né? Para deixar as coisas organizadas, né? E daí, então, né? Buscar, né? Entender o conflito que se estabeleceu, as identificações, as análises, né? Contextualização deles, né? Daí, então, né, trabalhar, né, sabendo que existem algumas limitações, eu tenho que ter alguns cuidados, as minhas conclusões, né, e as soft skills, né, na condução deste estudo especificamente, seria comunicação efetiva, então, o que, que eu tenho de artigos que falam sobre isso, um pensamento crítico, e que os artigos falam isso, adaptação, né, porque eu tenho que adaptar as realidades da empresa, e não fugir da empresa, como a protagonista da Storytelling queria, né, e a resolução dos problemas, né? Então, como é que as soft skills vão me ajudar a resolver um problema como esse, né? E aí, então, precisa chegar a um parecer final, né? Uma justificativa para tal, né? E aí, então, interpretar os resultados, né? Que é a última parte, então, do artigo, né? E ter as referências, né? Para que as coisas fluam adequadamente. Então, né? O que que nós podemos, né? Verificar, então, né? Ainda com relação, né, a esta escrita do artigo. Então, esse é o template. Então, tudo que eu mencionei, né, ali na apresentação, na segunda parte, principalmente, né, pós-storytelling, né, tem a ver, então, com esses pontos iniciais aqui. Então, pegando esse exemplo, né, fenômeno, conflito de gerações, liderança frágil, né, e uma comunicação não efetiva que prejudica o trabalho de um hospital, né, a dúvida que surge, né, como lidar com essa situação, né, como fazer, né, como as soft skills podem me ajudar a harmonizar esse ambiente nessa empresa, principalmente por recém-formado, assim como também para quem já trabalha há mais tempo, né,
E a solução disso, qual a importância que tem, né? Vou ter equipes mais coesas, né? Equipes que trabalham melhor, né? E profissionais que chegam à empresa também melhor acolhidos para entender a filosofia da empresa, e profissionais há mais tempo que saibam acolher os jovens que chegam e saber que estão ali ambos para somarem, né? Encontrar a solução junta com experiência, né? E inovação junto. Então, descrevi o problema aqui, né, de uma forma mais direta, no item ponto 2, né, então aqui seria um texto de uma página e meia, depois, né, um parágrafo, né, falando do problema, aqui metodologia, né, então cada grupo, acho que tem, cada aluno tem o seu tema específico, né, então nesse tema aqui seria, então, né, conflitos geracionais, né, e aqui, então, como é que foi encontrado os artigos, né, qual foi o site que foi usado, com as descrições, e depois de ler os artigos, montar a tabela, né? Então, qual o objetivo? O objetivo do artigo era falar sobre comunicação na empresa. Outro artigo, o objetivo desse artigo era falar sobre a questão de soft skills, né, para liderança, né? E fazer um desfecho, né, para ter uma noção exata, e daí, então, né, continuar dizendo, né, fazendo um subtítulo aqui, né, qual a razão, né? Pegar esse exemplo aqui. Qual a razão do conflito estabelecido no caso, né? Eu tiro isso aqui e escrevo um subtítulo relacionado com isso, né? Então seria, né? Conflitos geracionais, né? Impactando nas atividades, né? Daí eu escrevo baseado no que eu li aqui em cima, né? Vou estar escrevendo aqui como as soft skills poderiam ajudar nessa condição, né? Então aqui seria, né? Talvez liderança, comunicação, né? Entre outras aqui, né? Daí eu escrevo como é que eu resolveria esse problema, né? Um parecer final, né? Uma conclusão que eu chego a respeito disso, né? E as referências na sequência. Então, né? Essas são, né? As recomendações, né? Que eu deixo aí para vocês, né? Quem está presente agora ou quem for ver depois, né? Sobre como conduzir a situação. Ok? Roseli, quer completar alguma coisa? E também os alunos presentes querem sanar alguma dúvida? O Storytelling tem bem a ver com o nosso projeto, né, da FAEG, e vai dar uma introdução no livro, e cada situação, cada estudo de caso, né, que vocês, a equipe, pegaram, vai estar complementando, porque são situações que ela e outros jovens vão poder estar passando, né, então eu penso que vai ser bem atrativo, né, depois da leitura desse livro, porque vai ter idade, né, porque realmente tem a ver com o nosso projeto, né, e são esses os desafios, né. Uhum. Sofia? Então, prof, a minha dúvida já é relacionada ali como fazer, né? Que a gente está com muita dúvida ainda, como que a gente vai relacionar o nosso tema, né, soft skills, com o estudo de caso. O nosso tema, ele é habilidade de julgamento e tomada de decisão na gestão escolar. A gente está com dúvida, assim, de como vai relacionar, sabe? Uhum. A fundamentação conseguiram encontrar? Sim, prof. A gente conseguiu achar 4 artigos, assim, que falam Uhum. sobre e tal. Sim. E o Luciano depois pode me ajudar, mas seria no sentido agora da parte, assim, de pensar, refletir mesmo, né? Com a ajuda da fundamentação teórica, como você resolveria essa situação, né? Então, é rascunhar, escrever mesmo e Qual que é a situação mudar. mesmo? Raciocínio lógico, né? A situação envolvida no artigo seu, Sofia, qual que é? Ai, pior que eu não tenho aqui agora, e eu não lembro, eu tenho que ver com as meninas, porque eu não estava na última aula, eu só sei certo as habilidades, né, que no caso seria sobre as habilidades de julgamento, tomada de decisão na gestão escolar. Mas aí eu não tenho certeza qual é o... Ai, eu esqueci até como você falou. Eu tenho aqui os grupos. Na verdade... É o grupo 8, né? O dela. 8, né? A escola é momento de o coordenador, ao aplicar suas habilidades de empatia, orientação para serviços de inteligência emocional e negociação, conversou individualmente com os alunos e pais para entender as suas dificuldades. Com as informações coletadas, ele implementou programas de apoio que melhoraram a retenção e satisfação dos alunos.
Essa mesmo. Eu estava procurando a competência, mas esse é o estudo de caso, né? Eu encaminhei para a representante a Maiara aqui, que é as equipes. Agora eu também consegui abrir aqui, eu não estava encontrando. Uhum. Achou as equipes? Não, eu acabei de abrir ali no caso, né, ali. Aham. O último modelo que eu mandei foi o modelo que o Luciano mandou, né? De um modelo de como escreve. Eu devo ter ele só no computador, não está aqui no celular. A prof queria as equipes, que daí eu Não, encontrei aqui. você estava com dúvida da competência específica, né? Que o Luciano perguntou. Isso aí mesmo. Mas aí agora eu encontrei aqui, eu acho que seria. Deixa eu ver aqui. É a negociação, eu acho, né? Eu não tenho. Negociação. Eu acho que, porque está escrito aqui, habilidade de julgamento, tomada de decisão e negociação. Eu acho que seria isso. Tá o teu nome aí, né? E da equipe. Isso, aham, isso mesmo. Então, é essa mesmo. Certo. Isso. E daí agora é a parte de vocês mesmos, sabe, Sofia? De estar analisando, descrevendo, relacionando a teoria segundo o autor tal, né? A forma de atuar deveria ser assim, se precisar citar outras soft skills também, né? Então é mais. Ah, tá, aham. E aquela parte mais metodológica, Luciano, de análise, porque é poucos assim, né, parágrafos, não precisa se estender muito, né? Não, a coisa tem que ser breve, que é mini, né? É. Daí, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, só para a gente ver essas competências que a gente pode estar... Que no caso seria gestão escolar, né? Que seria o que a Sofia está trabalhando, seria isso? Isso aí, prof. Tá, então a gente pode ver, né? Resolução de conflitos complexos, pensamento crítico, criatividade, talvez para encontrar soluções, gestão de pessoas, né? Coordenação com outras pessoas, inteligência emocional, habilidade de julgamento, orientação de serviço, negociação e flexibilização cognitiva. Então você tem aqui algumas, né? Dessas aí, quais que seriam, né, que teriam interface mais próxima com a situação? Roseli, também pode ajudar aí. Sim. Porque a gente já, naquele estudo de caso que você passou, a gente já relacionou algumas competências. Então, ficou em negrito ali, né? E essas que a Sofia citou, é isso, né? A questão do julgamento ali, né? E tem mais duas, né? Habilidade, né, Sofia? Isso. Quais são as outras duas? O que tem escrito ali é o 7 e o 9, eu acho que seria a habilidade de julgamento, tomada de decisão e a negociação. Eu acho que seria essas duas. Isso. E também relacionado assim ao tema, né? O estudo de caso, que é a situação de conflito ali na escola e como resolver, né? Então, de ir lá buscar, você encontrar autores, né, sobre negociação, né, sobre habilidade de julgamento e tal. Então, fundamentar qual seria a melhor atitude, né, nessa situação. Também com a palavra de vocês, com a vivência, experiência, o que você viveu, né, já na vida profissional. Então, a parte descritiva agora é de vocês mesmo. Ah, beleza, então, prof. Obrigada, tá? Porque é bem análise ali, né? Questão da análise. E como o Luciano falou, é breve, porque vão ter vários artigos, né? Então, nós estamos aqui, tem alguns que não puderam vir hoje, tem mais o pessoal de ciências contábeis, que também tem o... eu estou com 6, 7 artigos também, né? Para correção, enfim, então temos algumas possibilidades aí. E o que podemos fazer, né, Luciano, quando vier esse artigo, a gente corrige e volta para devolução, para correções, então não se preocupe, né? Não vai ser já ao final, viu, Sofia?
Ah, tá bom, então, que a gente olha, às vezes, como a gente não, tipo assim, ainda tinha dúvidas e tal, a gente fica meio perdido, mas então tá bom. Não. Até porque tem a continuidade do projeto ano que vem, né? A gente pode pegar parte da atividade para aperfeiçoar os artigos e terminar o livro. Uhum. Justamente. No que vem a gente vai, né, ofertar, tentar novamente o projeto e dar continuidade seria ótimo. Nossa. Mas alguma dúvida? E vocês estão em equipe, né, Sofia? Isso, prof. Mas pena que hoje as meninas não conseguiram participar, só eu mesmo. Mas aí eu já anotei e já vou passar para elas daí, tá bom? Ótimo. Isso, construa ali no Google, que dá para todas mexerem, né? Não sei se é o... que tipo... Isso, tem como. Aí todas conseguem mexer e tal, fica bem mais fácil. Justamente. De quanto ao prazo, o Luciano até comentou a questão do carnaval e tudo, mas o nosso projeto finaliza em fevereiro, né? Então, as aulas iniciam dia 20 de fevereiro, as aulas na universidade, né? Eu já verifiquei lá o calendário de 2025, mas a gente pensou até, né, se possível, a gente, né, vocês poderem entregar antes, né? Temos ali dia 1, dia 8 e dia 15, os sábados, né? Tinha pensado dia 8, depois eu acabei não fechando com o Luciano a data ali, para vocês como... Dia 15 é uma data boa. Dia 15? Uhum. Né? Porque tem mais um tempinho hábil ainda. O carnaval vai ser lá em março, né? E dia 20 inicia as aulas, então vocês concluindo até dia 15, eu penso que vai ficar bem bom, porque depois é foco no próximo semestre, né, Maria, né, Sofia? Então, até dia 15. Sim, prof, mas tá ótimo, dia 15 tá ótimo, vai dar tudo certo. Dá para passar janeiro tranquilo. Eu fico agoniada, né? Eu gosto de fazer e aproveitando o tempo, mas é o direito de vocês ter esse período de férias também, né? Deles e nosso também, né, Luciano? Sim. Então, tá, da minha parte é isso. Não sei se o Luciano mais algo mais. Não, acho que é isso mesmo. Uhum. Qualquer coisa também, né? Coloquem ali no grupo. Uhum. Então, obrigada pela presença de vocês, né? Boas festas aí com os familiares, bom descanso, repor as energias para 2025. É isso. Grata, Luciano, pela exposição, nosso doutor aí, que tem várias experiências aí, mais uma possibilidade aí de um livro, de um artigo, e assim como o Luciano falou no início, né? Essa possibilidade de vocês aprender já essa parte científica, publicar o conhecimento e levar para a vida também, né? Uhum. Então, obrigada. Tá bom, gente. Vamos